nem no estádio com o qual você está habituado. Porque parece que não, mas na Ilha do Urubu as referências já estão todas lá. Mas essa referência eles têm também em Volta Redonda. E o gramado tá legal, né? O gramado tá legal. Mas é menos que a Ilha do Urubu. É menos, mas tem. Mas não é um jogo em, sei lá, em um lugar onde o Flamengo nunca jogou. O Flamengo também está acostumado a jogar em Volta Redonda. O prejuízo é não jogar no Maracanã lotado. Claro. Esse é o ponto. E esse prejuízo já tinha antes. Já tinha. É porque a questão de mudança está bem claro que vai acontecer. A gente lembrou ontem, embora haja esse prazo de 15 dias para comunicar uma mudança, a própria Conmebol prevê que se ela entender que há risco à segurança ou qualquer tipo de situação de força maior, ela mesma até pode determinar a mudança do local. Então não deve haver nenhum problema em relação a isso, não. Tem um ponto que é interessante, a gente chegou a discutir ontem e tem muita gente perguntando como o Wellington aqui, por que não São Paulo ou Brasília? No blog da Gabriela Moreira tem ali alguns pontos bem interessantes e ela destaca, por exemplo, um dos artigos ali no regulamento que diz que quando o jogo precisa sair também assim por uma força extrema, né, o time pode escolher um outro estádio a 150 quilômetros de um aeroporto internacional, não é isso, Léo? É isso. O estádio de Volta Redonda está a 120 quilômetros. Então... É o menor deslocamento possível para o Flamengo. Não faz sentido para o jogo em casa o time pegar um avião, né? Não tem nenhum motivo. E com portões fechados, viajar. Não faz sentido nenhum. Exato. Vou jogar em Brasília. Portão fechado. Aquele estádio imenso. Portão fechado. Não faz sentido. Só aumenta o prejuízo. Aumenta o custo, porque você vai precisar alugar aquele estádio. Né? Por ser portão fechado, a sua preocupação tem que ser com a condição do gramado. E teve gente muito maldosa falando que normalmente o jogo em Volta Redonda já não tem ninguém mesmo, que não vou nem sentir a diferença. Olha, maldosa, mas um pouco... Não é maldosa, mas não chega a ser. Veneno. Um pouco de veneno, sim. Mas é verdade também. Eu tive a sorte de ver um jogo lotado lá. Qual foi? Itália e Fluminense. Aquele que o Diguinho driblou o Pirlo? Foi. Não foi? Foi. Você viu isso de perto? Estava lá. No mesmo dia você viu então o estádio lotado e o Diguinho driblando. O Diguinho dando um drible no Pirlo. E gol para o Chuchu. Quando acabou esse jogo? 5-3. 5-3, né? Foi bem animado, né? Só para lembrar... Esse Orkut, hein? Diguinho no Pirlo, ia ser uma unidade muito... Só para lembrar, o Flamengo tomou 2 jogos com portões fechados como pena por conta da confusão na final da Sul-Americana. Então, os vândalos, os idiotas, os trogloditas que se vestiram de rubro-negros naquele momento, agora que se responsabilizem, ou que pelo menos sintam na pele o mal que vocês causaram. Ainda sobre isso, hoje os advogados do Flamengo apresentam ao Tribunal de Apelação da entidade, da Conmebol, um pedido formal de audiência. A ideia do Flamengo é ter a chance de, com uma audiência com os juízes, com os responsáveis por essa punição, que eles tenham a oportunidade de apresentar uma defesa. O Flamengo entende que se apresentasse uma defesa só por escrito, ela não teria o mesmo peso que pode ter diante de uma audiência. Então, o Flamengo faz hoje esse pedido com a expectativa de ter isso atendido para, a partir de um encontro com os juízes, tentar reverter essa decisão, o que é quase impossível para o jogo contra o River Plate. Né? Inicialmente são 2 jogos, não é? 2 jogos de portões fechados. Tem gente perguntando aqui, o Lorenzo perguntou quantos jogos, então são 2 jogos. Mas há ainda uma tentativa de recurso para diminuir para 1. Então, nesse caso, aí teria uma pressa maior, né, para definir a questão do local. E não sei, de repente dá para retomar as discussões para o Nilton Santos, não? Ou você acha que o Botafogo vai continuar abrindo mão de dinheiro por mais tempo? Mas esse outro jogo pode ser esse jogo da volta, esse segundo jogo pode ser no Maracanã, não pode? Não, pode ser, mas aí tem a questão do Maracanã. Portão fechado também, Bruno? Não, mas tipo, se conseguir diminuir. Aí sim. Porque... Se é com portão fechado, você vai fazer na ilha mesmo. Faz, tudo bem, mas a questão até pensando do lado do Botafogo também, voltando à questão, em algum momento o Botafogo vai ter que parar de abrir mão de dinheiro por causa dessa birrinha, né? Imagino que sim. Porque o rancor às vezes não tem limites, hein? Não, tudo bem, mas eu tô pensando. E a burrice também. O que é menos caro para o Flamengo? Tem que fazer a conta. Quanto vai ser o ingresso, qual que é a minha expectativa de público, quanto eu estou gastando aqui, quanto eu vou gastar lá. Isso tem que ser levado em conta. Né? Claro. Ou mesmo para o terceiro jogo, não precisa ser nem para... O problema com a ilha se restringe às torres ou está falando também do gramado? Torres. Alguém cogitou fazer esse jogo de dia?
Pergunta na televisão. Na televisão eu ia falar, Aí a televisão que leva. Aqui não. Queridinho. queridinho. Não, a televisão é o seguinte, quero fazer o jogo à tarde, tá 3 da tarde na quarta-feira. Eu falo, Sabe aquele cedo do Flamengo e River Plate que tá a América do Sul toda esperando? Sabe? Aquele jogão que todo mundo quer ver no nosso prime time. Mas olha que deprimente, Bruno, que triste. É natural que a televisão Sim. Que paga queira exercer esse direito. Mas que imagem o argentino, o uruguaio ou algum cidadão do mundo que queira assistir ao jogo vai ter ao se deparar com o estádio do Volta Redonda com portões fechados, obviamente, e sem torcida, para um Flamengo e River Plate. Olha aqui. mas aí o próprio Boca já jogou um monte de jogo com portão fechado também. Mas é que Eles jogaram spray de pimenta no maluco lá, velho. Mas você concorda que para envelopagem do produto, você tem um baita jogo, você tem um Flamengo e River Plate, que poderia, por exemplo, acontecer no Maracanã para 70 mil pessoas. Você venderia de uma maneira. Aí você vai ter um Flamengo e River Plate na estreia da Libertadores em Volta Redonda com portões fechados. E por que tá com o portão fechado? Porque naquele jogo bonito, com envelope direitinho, foi aquele estrago todo. Que era a decisão da Sul-Americana. De um bando de idiotas, né? É isso daí, então. Comprou, né? Isso tudo acaba sendo consequência daquilo que aconteceu. Você sugere, então, que poderia ser em campo neutro, com portão aberto? Em outro país, por exemplo? Joga no Chile. Aí é Flamengo complicado e River Plate. porque o Flamengo seria duplamente punido, né? Mas é uma forma de punição. E Aí é uma outra punição. se não cuidado maior com o produto. Do ponto de vista do produto, sim, mas do ponto de vista da punição, o Flamengo receberia uma punição dupla. Aí acho que também não é justo. O Flamengo não pode perder o mando. Mas se isso passasse a ser algo de praxe, não seria especificamente Flamengo? Previsto em regulamento. Por exemplo, na Turquia, a Turquia já conseguiu punições muito mais inteligentes, como, por exemplo, a permissão de entrada só de mulheres e crianças em torcidas, em jogos com punições a torcedores.